Convidado. A RFI leva a cabo uma série de reportagens intituladas Façamos História e hoje propomos-vos de explorar um pouco da história de Moçambique com Carlos Bebas. Ele nasceu em Quelimane, na cidade no centro de Moçambique, é técnico de obras e contou-nos a história da cidade de Quelimane, uma história anterior à chegada de Vasco da Gama em 1498. No século XV, Quelimane servia de porto de entrada de trocas comerciais de marfim e de ouro, sobretudo, que vinham do Zimbábue. No início do século XVIII é introduzida a escravatura e Quelimane torna-se um dos maiores portos de escravatura para o Brasil, mas também para as ilhas francesas perto de Moçambique, como nos explica Carlos Bebas. Quelimane tem uma história antiga, né? Uma história muito anterior à chegada dos europeus, que foram os portugueses, neste caso Vasco da Gama, em 1498. Em Quelimane já existia uma população com uma mixagem de povos macuas e árabes, que se chamavam por fulos, era uma mistura entre mouros e africanos. Na chegada dos portugueses, com Vasco da Gama, isso só veio aumentar essa mixagem, este leque de culturas, de grupos étnicos à volta de Quelimane. E depois desta multiplicidade cultural que continua a ser muito presente nas ruas, visualmente até, não é? Nota-se, sim. Depois disso, bem, os portugueses instalam-se aqui e fazem cá uma espécie de forte, que em latim se chama Chuambo. Então, à volta deste forte, vão-se fixando alguns povos macuas da linhagem dos bororos, que estes povos eram atacados e sofriam ataques de um grande povo chamado Marave, que vinha do interior, que capturava esses macuas para trabalharem nas suas plantações. Faziam algodão, que tem um nome lá para o interior. Acasalavam as suas mulheres. Então, estes povos vão se fixar à volta do forte, do Chuambo. Que forte é esse? Um forte é feito assim, com paliçadas, troncos. Mas já não existe. Já não existe, claro. Uma fortaleza vegetal. Então, que é feito assim como naqueles filmes de coboiada, chama-se fortes. Então, era feito assim, à volta desses fortes. Essas populações vão ficando lá e vão criando uma identidade própria, nova. E vão levar o nome do forte, desse forte que é o Chuambo, passam a chamar-se Chuabos. É daí que se origina um novo grupo étnico que se chama Chuabos. Estamos a falar de que século? Estamos a falar do século XVI, 1500, por aí. Porque os portugueses chegam aqui em 1498, mas só se fixam cá passado 30 anos. É que eles fixam praticamente em 1530. É que eles vão fazer uma fixação e vão fazer trocas comerciais. Naquela altura era mais ou menos o marfim e o ouro que vinham das terras do Grande Zimbábue. Então Quelimane servia de porto de entrada para essas terras. Que seguiam depois para a Ásia, para a Índia. Bem, os portugueses quando fixam-se aqui, fixam-se também na ilha de Moçambique, né? Então o interesse deles era fazer o mesmo que os espanhóis fizeram nas Américas, busca do ouro. Eles vinham cá com essa pretensão. E como havia muito ouro, ou indícios do ouro do Grande Zimbábue, eles começam-se a fixar aqui, assenhoram aquilo que eram os entrepostos comerciais dos árabes e passam a tomar conta deste monopólio, deste controle. Isso vai durar até 1700 e qualquer coisa, quando introduzem a escravatura. Quelimane vai se tornar importante durante a escravatura como um dos maiores portos de exportação de escravos. Para o Brasil? Para o Brasil e para as ilhas francesas aqui à volta, não é? E curiosamente, as grandes fortunas feitas com esses escravos também desertam para o Brasil, não fica aqui, não desenvolve isto aqui. E dessa época, por exemplo, o que resta é esta catedral, que é o único monumento de vulto. 1700 e qualquer coisa, a parte aparece nessa altura.
E saltando depois um pouco dessa história, o que é que acontece no século XX? António Salazar chega à presidência do Conselho de Ministros em 1932, portanto assinalam-se agora este ano os 90 anos, e ele vai querer manter-se nos países da África lusófona, vai querer continuar a manter-se como colono, quando os outros impérios, britânico, francês, começa a fazer a entrega dos países e os países a proclamarem a independência e tornarem-se Estados soberanos. Antes de Salazar, há um percurso que é importante naquilo que é na história de Climane, é que Climane, depois do esclavagismo, passa para uma outra interferência, vai fazer um papel importante, que são as companhias oleaginosas que vêm se fixar cá. Sim. Temos, de princípio, companhias francesas, companhias de origem portuguesas, né? E até certo ponto holandesas, que vêm para aqui, fixam-se. Isso vai dar uma outra dinâmica à economia e isso vai ser importante para aquilo que é o Climane que a gente conhece hoje. Em 1917, por exemplo, Climane recebe o príncipe de Portugal. Nessa altura... Ainda havia monarquia, sim? Sim, havia monarquia. Ele atraca neste cais, chamado cais da capitania, porque não havia ainda esse porto aqui, comercial é feito em 1950. Em 1907 ele aparece ali. Em 1939, Climane recebe a visita do Carmona, muito antes de Salazar. É ele que vai ditar as novas regras que deviam ser a orientação económica das colónias. E Climane também dá um outro impulso em termos qualitativos, em termos de urbanização, de estratégia económica dentro da própria colónia. E como é que essas ordens são recebidas aqui? Climane era Portugal, né? Até certo ponto que Climane era Portugal. Climane, embora existissem pensamentos próprios, é em Climane que nasce o terceiro jornal deste país, um jornal chamou-se o Africano. O primeiro jornal aparece na ilha de Moçambique, o Progresso, o segundo na ilha de Moçambique. Então já havia vozes críticas, né? E havia pensamentos críticos. Existiu também um grande massacre que se dá aqui, uma revolta popular por causa daquilo que eram os impostos que se cobravam aos camponeses, que se chama-se mussok na língua local. E essa revolta depois culmina com a degregação de alguns elementos desse. Creio que para classe média existem três classes, né? Que é a classe Reynol, que é aquela que vem do Império, tem aquela classe que é assimilada e tem aquela classe que é a classe trabalhadora, que é o povo, né? Não posso precisar nessa altura, porque os movimentos de libertação aparecem muito mais tarde. A questão é como é que António Salazar e depois Marcelo Caetano conseguem manter-se aqui tanto tempo? Penso que Portugal, em relação às outras colónias, ela acorda muito tarde. Não é? Acorda muito tarde, porque Portugal tinha uma gestão indireta sobre os seus territórios. A prova disso que as grandes companhias que estão cá, a Cena Sugar States, por exemplo, não eram companhias portuguesas, eram arrendadas às coroas. A coroa inglesa, tínhamos a Buror, que era uma companhia francesa. Portugal começa a fazer, a máquina do progresso português começa a rolar praticamente nos fins do século XIX, ou nos meados do século XIX. É quando também ganha-se a consciência de libertação. Então, acredito que quando se quis tirar proveito das colónias, não é? Salazar sentiu-se comprometido, é agora o momento, não é? E é neste momento que ele também tem este nacionalismo a nascer à volta das colónias. Então acho que foi difícil, ele teve que... Nos anos 50 há historiadores que dizem até mesmo que Salazar investia mais capitais fora de Portugal, no que ele chamava o Grande Império Português, do que no próprio país. Bem, construções, com infraestruturas, com... Não, é que Portugal, que Salazar decreta que o que era produzido na colónia era para ser investido na colónia. É por isso que há um grande investimento, por exemplo, nas colónias durante esse tempo. As infraestruturas sociais crescem muito durante este período. Salazar quis um desenvolvimento das colónias, não é? E não uma extração. Sim, quis um desenvolvimento, mas mantendo-se nelas. Mantendo-se nelas. Ele diz, Moçambique é Portugal. Então a concepção dele é que Moçambique, Angola e as suas colónias faziam parte de Portugal. Para ele, acho que não passava pela cabeça dele que
desfazer-se das colónias. O que é que reflete ainda hoje e refletia durante o tempo colonial os nomes de António Salazar e Marcelo Caetano? Salazar representa o fascismo, né? O momento negro da história portuguesa. Acredito que as pessoas dessa altura não morriam de amor pelo Salazar. Era Carlos Bebas, que nasceu e vive em Quelimane, no centro de Moçambique, é técnico de obras, conhece a história da cidade, foi ele o nosso convidado desta terça-feira.